gente está falando de dor, a pessoa, antes de fazer exercício, ela tem que pensar primeiro e aumentar a própria energia. E a única forma de você aumentar a própria energia é fugir do que inflama. Tudo que inflama o nosso corpo diminui a nossa energia. Se você toma uma atitude para fugir de tudo que pode inflamar o nosso corpo, a nossa energia automaticamente aumenta. Então, eu citei aqui os 3 erros, né? O tomar muito remédio. Tomar muito remédio tira a nossa energia. É importante estar muito atento a isso. Essa questão de anti-inflamatório. Tomar leite também tira a nossa energia. E agora a gente vai chegar sobre mais uma questão que tira a nossa energia e pode afetar a nossa estrutura física, pode piorar uma artrose, pode gerar uma artrose, que é o consumo de carboidrato, é o consumo de açúcar. E aí a gente precisa combater a farinha, pão, muito macarrão. Então, evitar ao máximo o carboidrato. O carboidrato ele tem que ser usado muito, muito com cuidado. Por exemplo, um prato de comida, ele não pode ser, por exemplo, metade arroz e feijão. Metade não, é muito. É muito, metade não, porque isso tira a sua energia. Metade é muito carboidrato. O carboidrato, ele não gosta dos nossos ossos, não gosta das nossas articulações e não gosta das nossas cartilagens. E a cartilagem fraca gera artrose. Então, para você entender isso, é importante você pegar o teu prato e saber dividir bem. É 1/4 só arroz e feijão. Só 1/4 do prato. Outro quarto bota verde. Outro quarto bota legumes coloridos. E no outro quarto bota uma proteína. Pode ser carne branca, pode ser carne vermelha. E aí você faz uma boa distribuição. E para você ter mais energia na sua alimentação, que vai ser anti-inflamatória, eu recomendo você tomar uma bebida quente 10 minutos antes, porque você aquece o baço, você aquece o estômago, e baço e estômago quente, eles absorvem muito melhor as vitaminas e os minerais dos alimentos. Por isso que a gente gosta de descrever o prato de comida energético através de 4/4. 1/4 só de arroz e feijão, não é metade do prato. Outro quarto, folhas. Outro quarto, legumes. E outro quarto, as proteínas. E aí você tem uma alimentação seguramente energética. E você vai ter uma propensão muito menor a sofrer com a possibilidade de ter artrose. E outra questão importante para você evitar artrose, para você melhorar a artrose, é você ir no médico. Isso é importante. É bom ir no médico fazer exame para avaliar a sua quantidade de vitaminas e minerais. Todos nós precisamos monitorar isso. Precisamos saber se a quantidade de vitamina D e minerais está ok. Porque o que acontece? Quando a gente fala de vitamina D, na verdade, a vitamina D ela não existe, é um hormônio. Vitamina D, na verdade, é um hormônio. E esse hormônio, ele precisa ser nutrido da forma correta. E quando você, por exemplo, for buscar um médico, se você detectar num exame que está com deficiência de vitamina D, não é qualquer vitamina D. É uma vitamina D específica, que existe um tipo de vitamina D que protege o colágeno, o colágeno que protege a cartilagem dos ossos para não dar o problema da artrose, que é o seguinte, é vitamina D, vitamina 25 hidroxivitamina D. Essa é a única vitamina D, 25 hidroxivitamina D, é a única que protege de verdade o corpo contra a artrose. E aí ajuda a produzir mais células protetoras e produz mais colágeno. Então, é muito importante identificar no exame como é que está a vitamina D. Se não está legal, tem que buscar
uma vitamina D correta. E o magnésio também. Magnésio é muito importante, protege muito o corpo, é uma oportunidade também de você ter uma condição de total proteção para não ter problemas relacionados a esses sintomas, porque artrose, dores ósseas, qualquer coisa, precisa muito de vitamina D e magnésio. Por isso que é bom ir no médico, tá sempre todo ano avaliar. Você não pode ficar com vitamina D baixa e magnésio baixo. São duas substâncias importantíssimas para manter os ossos e as articulações fortes. Então, o que acontece? A gente precisa mostrar que a nossa vida ela não pode ser vivida como se não tivéssemos o risco de ter artrose. E a grande verdade é o seguinte, a gente precisa sair do mundo da fantasia e viver o mundo da realidade. Porque é natural do ser humano viver a vida como se não fosse morrer. E essa questão é interessante, porque quando a gente fala isso, a pessoa fica meio assim, não vou ficar pensando nisso, que isso aí chama. Não chama não, gente. O que chama é você não se preocupar. Porque a pessoa que vive a vida sabendo que um dia vai morrer, naturalmente vai viver de 10 a 15 anos a mais, porque ela vai se proteger mais. E aí você tem toda uma longevidade aí pela frente para que você possa ter uma expectativa de vida alta, praticando exercício, porque sem o exercício as coisas não acontecem e, como eu falo, os exercícios em que a gente prescreve, eles são de apenas 5 minutos só de exercícios diários, é o suficiente para você não ter dor no corpo. 5 minutos é o suficiente para você reverter problemas de dores. Mas esses 5 minutos só são eficientes se a sua energia está alta. Por isso que a gente incentiva uma vida sempre direcionada para aumentar a sua energia. Então, você precisa estar sempre atento a isso, porque dessa forma você se protege mais. Então, por exemplo, você viver uma vida, como eu coloquei aqui no título, o risco escondido de viver sem se preocupar com artrose. A pessoa finge que não vai dar problema. Por exemplo, não fazer exercício. Nunca tive nada, então acho que eu não vou ter, né, durante muito tempo. Eu sinto que eu não vou ter. Sentir que não vai ter um problema desse tipo é fantasia. É você fantasiar algo que não é real. Porque conforme os anos vão passando, e se você não pratica uma atividade de fortalecimento ósseo, um fortalecimento físico, fatalmente vai vir a artrose. E a artrose ela pode ser combatida também com exercício, mesmo você tendo depois. Mas antes é preciso aumentar a sua energia. E energia se aumenta, como eu falei, com uma boa alimentação, evitando inflamar o corpo, evitar inflamar o corpo com remédio, evitar inflamar o corpo com leite, leite com lactose e leite sem lactose, porque ambos inflamam. Evitar inflamar o corpo com a falta da vitamina D, evitar inflamar o corpo com a falta do magnésio. E aí, quando você evita inflamar o seu corpo, tua energia aumenta. Mas ela não para por aí. Você pode aumentar a energia de diversas formas. Eu selecionei 60 formas de aumentar a energia. E eu vou falar mais um exemplo. Por exemplo, muito simples, mas muito simples. Quando você, por exemplo, você estiver andando na rua, uma forma que não parece nada, mas ela foi criada por um tailandês, um mestre tailandês, que é o andar consciente, caminhar consciente. Quando você decide fazer a sua caminhada, uma caminhada qualquer, ou, por exemplo, ficar na fila de um mercado, mas nesse momento você começa a inspirar profundamente. Inspirar no nível de quê? No nível do máximo do seu pulmão. Se a gente tem um pulmão aqui, o que acontece? O que acontece se você puxar o máximo de ar? Ele vai encher o máximo, mas não é encher o máximo para frente. O pulmão não é isso de encher para frente. Ele enche para baixo. Tem que saber que ele enche para baixo.
e você exercitar essa respiração profunda do pulmão, enchendo sempre de ar o máximo, enquanto você caminha, por exemplo, isso aumenta a sua energia, porque na medicina chinesa, energia não é só comida, energia vem do ar, o ar é energia. Então, quando você respira várias vezes profundamente, dias seguidos, não é de vez em quando, não. A energia aumenta quando você torna a respiração profunda uma prática obrigatória diária, mesmo que você faça parado em casa. É a mesma coisa. Basta você encontrar uma situação para você respirar profundamente. Se você pensar bem, nós podemos, na maior parte do dia, claro, quando estamos em silêncio, sem conversar com ninguém, ficar respirando profundamente. Experimenta só um dia inteiro, sempre pensando em respirar profundamente e respirando. Como a sua energia vai aumentar nesse dia?